A gente vê, né, na verdade, muitos movimentos, né, missionário? Sim. E eu estava pensando em casa, muitos querem falar de missões, mas poucos são aqueles que entendem o que é missão, o que é fazer missão, o que é sofrer pela obra de Deus, o que é pagar um preço, né? Resistir firme, se manter constante, não retroceder mesmo em meio a tantas adversidades que a gente sabe, né, que o céu de Deus ele enfrenta. Porque o viver pela fé é uma coisa, é tu ter algo garantido. E tu sabe, não todo mês vai cair na conta, né? Vai chegar um determinado momento em que vai chegar ali a cesta básica. Agora, tu não ter, humanamente falando, desta certeza, mas ter a fé de que quando chegar um determinado momento, Deus ele vai enviar, Deus vai prover, esse é outro departamento, né, missionário? Isso mesmo, dentro do que o irmão está falando, isso aí é muito sério isso aí, porque às vezes assim, ó, é que isso aqui é algo que a gente fala e talvez muita gente não aceite o que eu vou falar agora, porque você pensa que missionário é só de carro, missionário não, Deus precisa de missionários a pé. Tem lugares que não entra nem o cavalo, né? Tem que ser a pé, e aí quem é que vai ir? Não, quem é que vai ir? Aí, quem é que vai para esses lugares? Tem almas, lá não tem dízimo, lá não tem oferta, mas tem almas, quem irá? Se todo mundo quer ir para o próspero, quem irá? Então dizer assim, ó, não, agora Deus prosperou, todo mundo está abençoado. Não, mas quem irá para lá que não tem nada? Quem vai ir? Lugares. São lugares que não entra, mas lá tem almas, tem que percorrer lá, tem que ter alguém que vai cuidar. Quem irá? Existe, né, um desafio, né? Eu acho que o chamado é esse, né? Então, por isso, é o grito das almas em lugares aonde ninguém quer ir. claro, cada um é talhado para um campo, né? Cada um é não dizendo não, claro que nós temos uma locomoção maravilha, agiliza a obra, mas cada um é talhado para um tipo de campo de missões. Cada um é talhado para um tipo de campo, né? Porque tem esses campos aí que não tem nada de prosperidade, mas não tem nada. Mas lá tem 10, 15 almas, 20. Quem irá? Isso marca o início da obra missionária sobre a vida do apóstolo Paulo, né? A sensibilidade ao Espírito Santo para ouvir o chamado. Veja bem que ele teve o sonho, onde o varão da Macedônia veio e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta sensibilidade, né, de ouvir o chamado, né, ouvir o gemido da alma. Eu sinto a presença de Deus aqui, missionário. Aleluia. A presença de Deus, mano. Então hoje, a gente lá com os irmãos foi até meia-noite buscando o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. E glória. A presença de Deus o Senhor está confirmando. E para ler falar, como Deus está confirmando, eu vou abrir a Bíblia aqui. Vou ver, olha aqui, ó. Deus está confirmando. Eu vou abrir aqui para o Senhor o que Deus me deu para nos compartilhar aqui, para ver os ouvintes como Deus está nesse sítio, Deus está nesse campo, né? Aqui em Atos 16 e versículo, vamos ver aqui, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Tem traduções que não dizem em pé. Estava em pé, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É a confirmação de Deus, não é? Maravilha, né? Então se faz necessário, você que está aí do outro lado, ter esta sensibilidade e entender que muitas das vezes você está esperando um momento especial para você ouvir o que Deus ele tem para a tua vida, e às vezes você vai morrer esperando e este momento especial ele não vai chegar, porque a gente precisa ter esta sensibilidade de entender que o momento é agora, a hora é agora, urge a obra que Deus ele tem para fazer através da minha e da tua vida, mas nós precisamos ouvir
e dar crédito ao chamado de Deus, né, missionário? O senhor está falando, e a palavra, o Espírito Santo trabalha no campo da palavra de Deus, exatamente ali quando Eliseu chega, Gilgal, pode ser? Gilgal, né? Chegou e veio novamente a Gilgal, aí havia fome na terra. Eliseu era um homem de fé, um homem de missão com a fé gigantesca. E ali você olha, e os filhos dos profetas estavam assentados, né? Estavam assentados diante daquela situação, mas eles estavam assentados. Não eram para estar sentados, né? Não, diante de uma situação crítica eu não vou estar sentado. Mas esse assentado aqui é que o homem de Deus, enquanto Deus não falar, ele não faz não. Ele não falou, a situação Deus não falou, o homem de Deus só se levanta quando Deus fala. Então ali chega Eliseu, a primeira coisa que Eliseu faz diz: ponham a panela grande no lume. Mas não tinha nada. E ele bota a panela por quê? Porque chega um homem de fé, um homem de missão, muda, o ambiente muda, né? O moral, moraliza, muda tudo. Coloca a panela grande. Porque se a pessoa está numa crise, ali era crise, ali já havia fome. Não tem nada, fome não tem nada. E, né, então era para colocar, mas não, vou colocar pequenininha, porque não tem, né? Não, chegou um homem ali de missão, um homem experimentado, trazendo a visão de Deus, né, e colocou a fé, coloca a panela grande no lume. Tudo isso aí, né, já fala da fé que aquele homem carregava ali, e também da mudança do ambiente quando chega um homem de fé, né, pastor? Muda a situação, cambia. Não, olha, Deus está dizendo, eu estou sentindo que. É assim, né? E é assim. O missionário é um homem que chega diante de uma situação crítica, não é o falar bonito, não é a retórica dele, mas o que tem dentro dele, né? Aquela fé viva, genuína, que Deus colocou, né? Aquilo ali transpassa, aquilo muda, aquilo cambia, é algo extraordinário que em palavras é difícil da gente dizer. Verdade. Isso é a fé, né? E agora, sim, o senhor pode seguir falando. A fé, eu estava analisando, muitos questionam acerca da nossa fé, missionário, mas eu tenho para mim que a fé, ela não se explica. A fé, ela se vivencia, ela se mostra através das nossas atitudes, através das nossas manifestações diante de Deus. O próprio Cristo disse para Tomé, né? Tu viu, agora tu creu, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, que acreditou. Então, tem muitas pessoas hoje que têm a necessidade de ver as coisas acontecendo primeiro, para elas acreditar, para elas se aproximar, para elas fazerem parte. Aleluia. Mas o início geralmente é difícil. Onde a gente olha no horizonte, a gente não vê uma perspectiva de que realmente vai acontecer. Mas através da fé a gente tem a certeza, a convicção. Mais cedo ou mais tarde, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não é mesmo assim, missionário? Não foi assim que aconteceu com o senhor? É verdade. Quando Elias chega ali ao monte, né, e vai orar, ele foi orar 7 vezes, né? 7 vezes. E não viu nada. Mas ali o que ele mostra para nós ali, uma das lições que ele dá ali é a perseverança, né? Muitas vezes o homem de Deus, missionário no campo, a gente está, olha, eu vou fechar a porta, olha, coisa tá, eu vou fechar o programa, não fechar o programa, ninguém está cooperando, eu não sei, acho que não sei, tem algo errado, né? Mas às vezes Deus, ele está trabalhando na tua perseverança. É certo, a tua perseverança. Elias ali não era um homem, caiu fogo, caiu. Pai, Elias era tremendo, mas aqui parece que a coisa vai lá de novo, tá? Vai lá de novo. Então, muitas vezes Deus está trabalhando, né? Eu posso dizer assim, lapidando a nossa perseverança. Aleluia. E então aí a coisa parece que vai trancar, mas não é. É Deus aprimorando, é Deus trabalhando. Se você está bem diante de Deus, por que não
eu estou bem diante de Deus, estou tranquilo, não. Então, é Deus que está aprimorando alguma coisa. E assim Que maravilha. Assim é na nossa vida, né? É verdade. Irmão, sério, então diante da... Porque isso foi uma revelação. O senhor crê em revelação? Eu creio. Não, mas sério. Creio. O senhor sabe que isso aqui é uma revelação, né? A palavra, né? Ele falou, isso foi uma revelação que Deus me deu, porque realmente eu tinha de joelhos, na oração, eu tinha lido esta palavra aqui. Eu tinha lido ela e digo, mas vamos, né? E ela saiu exatamente aqui, né? Porque o Espírito Santo tinha colocado no nosso coração. Amém? E nós não... Então aqui nós vamos aqui, ainda tem mais 5 minutinhos, né, pastor? Eu sei que está urgindo lá, né? Eu sei que tem. Mas nós vamos aqui conversar aqui sobre ela aqui, né? Um momentinho, não vamos... Eu deixo para o senhor, então, agora, o senhor, né, devido à urgência, o permisso, tá muito bom o ambiente, tá gostoso, Tá lindo, né? a presença de Deus conosco aqui, né, missionário? Mas, da minha parte, o senhor poderia ficar mais, mas a gente entende, né, a urgência, né, dos compromissos, então deixo para o senhor, no seu tempo aí, né, finalizar com esta palavra e tudo Amém. quanto Deus já tem posto em seu coração, com toda a liberdade. Amém. Você aí do outro lado do rádio que chegou agora no Verdade Absoluta, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui, né? Pastor Elias, Sério, sua esposa, nos alegrando na presença de Deus aqui, nesta mesa que o Senhor serviu para nós aqui, neste final de manhã. Uma mesa espiritual, onde nós nos alegramos, sentimos a presença de Deus, né? E, então nós queremos aqui, em breves palavras, falar, o Sérgio já falou sobre isso aqui, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 9. E também vai um abraço lá para Quaraí, creio que deve ter o presbítero Germano que está na escuta por lá, e todos os irmãos aí que estão na escuta, né, que Deus vos abençoe. Então nós queremos aqui, por um momento, ler aqui. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Então, esta manhã gloriosa, linda, especial, nós queremos aqui, com muita calma, né? Trazer algo. Aqui, esta palavra aqui, ela é uma sementeira. Ela é uma palavra muito reveladora, né? Então aqui a gente, com a ajuda total do Espírito Santo, pode-se aqui adquirir, aqui exaurir coisas maravilhosas desta palavra. Então aqui alguma coisa nós queremos falar, o que Deus passou o meu coração ali, né? Aleluia. Então aqui, falando assim como estamos falando, a Bíblia diz à noite aqui, Paulo à noite. Mas agora esta noite aqui, antes de nós entrar aqui, você olha aqui para trás e vê que parece que o chamado de Paulo parece que tem uma trava, o Espírito Santo parece que está impedindo, né, de ir para a Ásia, impedindo de ir para vários lugares aqui. O próprio Espírito Santo que levantou a Paulo. Às vezes a nossa vida é assim, né? Nós sabemos que Deus está, mas parece que trava para cá, trava para lá, e nós temos aquela ânsia de avançar. Quem sabe o senhor, a senhora, o jovem que está aí, tem aquela ânsia de avançar. Quem sabe é um cantor, quem sabe, eu não sei qual é a tua área na seara do Senhor, mas quem sabe estás coberto com um manto de ânsia, como estava aqui Paulo. Os dois missionários estavam cobertos com um manto de ânsia, né? Estão ansiosos para entrar em ação, ansiosos para ganhar alma, para somar no reino do Senhor, mas parece que há uma trava, parece que há uma tranqueira aqui quando nós lemos. Por isso a palavra diz à noite. A noite na Bíblia é problema.
Aleluia. Mas nesse momento aqui, a Bíblia diz que sobreveio uma visão a Paulo, no qual, aleluia, os rogos, o clamor de milhões, o clamor das almas, o clamor macedônio chega aos ouvidos de Paulo. Então aqui, aleluia, eu vou trocar aqui o verbo, né? Ouça o clamor de milhões. Aqui Paulo ouviu o clamor das almas. Eu quero te dizer a você que me escuta aqui, aleluia, Deus já ouviu o teu clamor. Deus já ouviu o teu choro, aleluia. Deus, aleluia, já viu o teu pranto, aonde que você está. Deus já está nas mãos de Deus, o teu chamado. Já está nas mãos de Deus, aleluia, o que você tem colocado para Deus em oração. Espera aí, agora eu quero te profetizar pela palavra. Assim como a ânsia desses dois missionários, aleluia, foi surpreendida nesta noite, aleluia, pela intervenção do Espírito Santo, aleluia, em breves momentos Deus vai te surpreender. Esse manto de ânsia vai cair, aleluia, e o teu ministério vai deslanchar, você vai começar a pregar, você vai começar a cantar, a obra de Deus vai se destravar na sua vida, porque assim como o clamor chegou aos ouvidos de Paulo, o teu clamor já tem chegado aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora tem outro item aqui antes de nós encerrar. A Bíblia diz que o macedônio estava de pé. Aleluia. Existem muitos tipos de clamar, deitado, sentado, mas aqui o clamor de pé significa a urgência, aleluia, a urgência de fazer missões, a urgência que para estes lados da Europa fosse enviado um missionário em meio à idolatria e tantas coisas nefastas que este povo estava vivendo. Era uma chamada com urgência, missionários, por isso que você está ansioso, porque, aleluia, há uma urgência das almas, aleluia, para que você vá, aleluia, e também aqui a urgência de Deus em salvar, a urgência do Espírito Santo em separar no meio da igreja, como vai ser separado desta convenção, missionário e homem de Deus, porque há um clamor no campo missionário, há uma pressa de Deus nessa última hora, porque a porta da graça vai se fechar, aleluia, e vocês preguem essa palavra aqui dentro da rádio, que vocês expandam, aleluia, o projeto missionário e a obra do Senhor. Há uma pressa do céu aqui na terra, uma responsabilidade que Deus colocou sobre os ombros destes homens de Deus, aleluia, que às vezes no meio de muitos problemas e muitos espinhos de luta, mas eu sei que aí dentro arde um coração que quer avançar, um coração que quer ganhar alma, um coração que o ide incendeia todos os dias na sua vida. Com você que me escuta nesta manhã, louvado seja. Outro item aqui, aleluia, para nós encerrar. Aleluia, tem muita gente voltando do campo, tem muita gente se decepcionando, sabe por quê? Aleluia, porque aqui o terceiro item, Deus não manda ninguém sem direção, aleluia. Deus não manda ninguém sem calma, espera bem certinho, Deus vai te mostrar a direção. Deus vai te mostrar, porque aqui, ó, a Bíblia diz que era um varão macedônio. Quer dizer aqui que o Espírito de Deus, olha, o campo que eu tenho é na Macedônia. Aqui Deus está especificando o campo missionário, aleluia. E veja que um dia Paulo disse assim, ó, não trabalhando no campo de outrem, viu? Paulo gostava de ir na direção do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vocacionava. Então nós sabemos que Deus, o Espírito Santo não é um espírito de confusão. Muita gente está fazendo algo para lá e para cá e confuso, não sabe se fica, se vai, porque não esperou a especificação de Deus, Deus te mostrar onde é o teu lugar. Vai sair, mas vai sair para onde se Deus não mostrou lugar nenhum?
Deus não mostrou lugar nenhum, como é que vai sair? Aqui, ó, aqui nós vemos pela palavra o varão macedônia. Olha, meu companheiro, olha, missionário, o campo é na Macedônia. Ali é o campo, né? Então, uma das primeiras coisas que temos que saber, né, é com clareza onde é o campo missionário. Onde está o campo de missões? Né? Deus não manda ninguém sem direção. Deus dá um lugar especificado. Amém? Deus é tão maravilhoso. Mas tem muita gente por aí perdido no campo missionário, perdido dentro da igreja, perdido na obra, perdido no ministério, verdade? Porque não pediu, aleluia, uma definição para o Senhor. Senhor, aonde é que eu fico? Aonde é, Senhor, que eu trabalho? Aonde é que o Senhor me requer? Então nós vemos aqui, aleluia, 3 coisas aqui, né? Primeiramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o clamor das almas foi ouvido. A igreja missionária, ela ouve, ela sente o clamor das almas, ela chega aos ouvidos da igreja missionária, o clamor das almas. Deus fez chegar aos missionários o clamor, o gemido das almas. Como Deus faz chegar à nossa vida? Coisa tremenda, né? Nós sentir esse clamor. E segundo lugar aqui, a pressa. Olha, aí eles deduziram, porque a Bíblia diz, olha aqui adiante, né? Eles deduziram ali, né? Quer dizer, eles oraram e eles analisaram a visão. E em pé, não, isso aí significa a pressa. É pressa. Olha, nós temos que vamos dar jeito, porque a hora é agora. Chegou a hora. Valeu a pena esperar. Valeu a pena estar ansioso, mas agora o Senhor abriu a porta e abriu com clareza. Que coisa quando Deus, né, mostra com clareza, sem sombra de dúvida, amém?